Queridos irmãos, muito boa noite. Eu quero compartilhar uma palavra sobre aquilo que nós estamos vivendo nos últimos dias, porque acredito que nós estamos nos últimos dias. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Israel tem sido bombardeado esses dias. E nós vemos o que tem acontecido ao povo judeu. Pelo que acredito, o povo judeu, todo Israel é um relógio de Deus que Deus deixou para nós, Igreja de Cristo, sobre as coisas que iriam acontecer no fim dos tempos. Nós sabemos, eu quero falar apenas um pouco sobre Israel, sobre as coisas que têm acontecido ao povo judeu. No livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão, ele faz promessa. E Abraão se destacou pela sua fé, pela sua confiança em Deus. Deus prometeu a bênção para Abraão e cumpriu com a sua promessa. Mas as bênçãos veio a se perpetuar na vida de Abraão através dos seus netos, sobre os filhos de Isaque. Vemos o que aconteceu. Biblicamente, nós vemos que Deus chamou Abraão, ele fez promessa e abençoou ele em tudo. Mas os seus filhos, em tudo, não foram fiel como seu pai. Por isso é que a Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Vemos o que tem acontecido ao longo da história ao povo judeu. Quando Deus cumpriu a sua promessa que ele fez a Adão e a Eva, queria mandar o seu filho, quando ele disse que da semente da mulher nasceria um, qual pisaria a cabeça da serpente. E Deus, ao longo da história, usou os seus profetas, vários profetas, e um deles, o profeta messiânico Isaías, está profetizado no livro de Isaías, capítulo 7, e o verso 14, que diz, Isaías 7, verso 14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, qual chamá-lo-ão de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, e o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único com uma promessa. Todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus cumpriu esta promessa. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia. Na noite do seu nascimento, o coral de anjos cantaram nos céus de Belém da Judeia. Para se cumprir a palavra que Deus disse ao profeta Isaías, capítulo 6. Capítulo 6 e o versículo 9. Isaías 6 e 9. Não. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus cumpriu a sua promessa. Não houve conselheiro como o Senhor Jesus Cristo. Deus forte como Jesus Cristo não houve. Príncipe da paz como Jesus Cristo não houve e nunca haverá.
Ele é Pai da eternidade. Louvado seja o seu precioso nome. Por isso temos alegria em servi-lo, porque Ele é bom. A sua misericórdia nos alcançou. Mas na sua primeira vinda aos judeus, ele não foi bem-vindo. Não fizeram muito caso dele. Apenas uma meia dúzia acreditaram nele. Meia dúzia é uma força de expressão. Porque a grande maioria não aceitaram a sua palavra, o seu testemunho. Chamaram ele de comelão, de beberrão, de falso profeta. Perseguiram, esbofetearam, cuspiram nele e o mataram. Judeus e romanos juntos o mataram. Mas em outras palavras, Jesus Cristo disse: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. E foi o que ele fez, ele deu a sua vida. Porque ele veio neste mundo com vários objetivos. E um dos objetivos foi assumir o pecado em sua própria carne e cravá-la através do sacrifício da cruz. O maior e mais puro sacrifício foi Jesus Cristo que ofereceu na cruz do Calvário, pagando um alto preço para redimir seres humanos pecadores. Hoje temos a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, para que se cumpra a profecia que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de Jesus Cristo foi o mais puro e perfeito sacrifício diante de Deus. Deus validou o sacrifício do seu Filho, porque se Deus não tivesse validado o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, eu e você iríamos para o inferno. Porque nenhum ser humano tinha ou teve a dignidade, a qualidade do Nazareno, nenhum. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se procurarmos entre os seres humanos, vamos achar homens valentes, um testemunho maravilhoso, mas todos pecaram, todos vacilaram. E destituídos estão da glória de Deus. Por isso, então, é que Jesus Cristo veio a este mundo para assumir a condição de pecador em nosso lugar e cravar os nossos pecados na cruz, o lugar do sacrifício. Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não poderia haver perdão de pecados. O Senhor assumiu esse lugar, mas terrível, tão terrível, que quando ele estava ali na cruz, nem o seu pai pôde olhar para ele em um determinado momento. E ele então grita dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus Cristo então deu o seu último suspiro. E antes de dar o seu último suspiro,
Ele olhou aquela multidão que estava ali, debochando dele, falando coisas horríveis. Mas ele liberou perdão para eles, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que com o Senhor Jesus está o perdão, para que o seu nome seja respeitado, para que o seu nome seja temido. Jesus Cristo morreu. A nossa fé seria vã se ele tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, validando a nossa fé. Hoje, sabemos em quem cremos, porque o Deus da nossa fé ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias se passa. E ele foi para a sua glória, para se assentar no mais alto e sublime trono. E esperar o tempo das profecias se cumprirem. Louvado o nome do Senhor. Ele veio para cumprir as profecias. Ele veio para validar as profecias a seu respeito. Através do pecado de Adão e de Eva, o pecado passou para todos os seres humanos. Jesus Cristo veio para resgatar a dignidade que o ser humano tinha perdido através da desobediência. E ele fez isso. Através da sua morte e ressurreição. 40 dias se passa. E ele precisa ir para a casa do Pai de volta. E antes de ir, ele chamou os seus discípulos e disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele também disse: não se turbem o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde que eu esteja, estejai-vos também. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entre Deus e você, Jesus Cristo é a ponte. E Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho perfeito. No livro de João, capítulo 15, ele também disse: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos, ele disse: vocês já estão limpos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Que testemunho precioso que Jesus Cristo deu a respeito dos seus discípulos. Eles não eram ainda apóstolos, eram discípulos, aprendizes. Mas já tinham aprendido
o necessário para o Senhor reconhecer eles. Porque eles seguiam o Senhor Jesus Cristo noite e dia, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinos. É o que acontece com a gente agora. Eu e você somos alunos de Cristo. Porque no dia em que aceitemos a Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, entramos pela fé em uma escola, aonde o professor por excelência disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vale a pena ouvir o Senhor, vale a pena aprender do Senhor Jesus Cristo. É apenas uma pequena meditação, queridos irmãos. Eu gosto de falar da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Gosto de compartilhar a palavra de Deus. Neste tempo final. O mundo precisa de ouvir palavras, mensagens, palavras verdadeiras, mensagens verdadeiras sobre a pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Não sou um bom pregador, mas quero compartilhar com vocês a preciosa mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo é boas novas. Eu quero encerrar por aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Que as mais ricas e copiosas bênçãos do Senhor sejam sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.